Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema, né? Vamos falar de novo dos filmes que estão em circuitão aí, vamos falar das estreias, né, da semana. E eu quero falar hoje de um filme brasileiro chamado Segundo Tempo. Gente, esse filme é uma grata surpresa. Eu particularmente gostei muito desse filme, tá? Era uma coisa assim que eu não conhecia, não estava tendo informação desse filme, né? E é aquela coisa, quando você vai ver um filme que é a estreia da semana, que você só está tendo uma ideia do que o filme é pela sinopse, né? Você vai com poucas expectativas, né? Então, quando o filme supera a tua expectativa, né? É uma coisa muito positiva, uma coisa muito boa, o que foi o caso desse filme. Mas deixa eu falar um pouquinho do plot para vocês entenderem do que eu estou querendo dizer, né? Sempre lançando mão dos spoilers aqui. A gente vai ter dois irmãos, tá? Dois irmãos, o Cal, né, e a Ana, né, no caso, tá? E aí eles têm um pai alemão, né? Eles são de origem alemã, tá? E eles nunca, vamos dizer assim, tiveram muito contato com o pai, apesar de terem convivido com o pai a vida inteira, né? Eles não tinham muitos detalhes sobre a história do pai, sobre a vida do pai na Alemanha antes de vir para o Brasil. Até que um belo dia, né, ele precisa fazer um exame médico, o Cal precisa levar ele, mas o Cal prefere ficar jogando mais 2, 3 minutos uma peladinha lá. E o pai já estava passando mal, né? O pai acaba chegando ao hospital com o Cal, não para fazer o exame, mas para ir para a UTI. E depois ele acaba morrendo, né? E aí fica aquela letargia, né? Ficam aqueles dois irmãos ali remoendo o luto, né? A Ana, no caso, remoe mais, né? Ela fica trancada num quarto, ela tem que tomar uma medicação, coisa e tal, que não pode falhar, uma medicação provavelmente meio que psiquiátrica, psicológica ali, entendeu? Para algum problema mais de ordem emocional. E ela fica numa letargia, trancada num quarto, enquanto o Cal começa a examinar as coisas do pai. Ele abre um baúzinho que estava trancado, ele vê algumas cartas em alemão, vê a foto dele com a Ana quando eles são crianças, coisa e tal. E aí ele pede para uma pessoa, né, traduzir. Ele vai no curso de alemão de uma faculdade, né, que inclusive acho que a irmã dele trabalha como bibliotecária. E aí ele vai pedir para alunos do curso de alemão para traduzir a carta para ele. E ele descobre, né, que o pai dele tinha um amigo, né, muito próximo, a gente sentia que era muito próximo e que o pai era muito bom em matemática, né. E aí o Cal descobre também uns dólares guardados lá nas coisas do pai dele e num supetão, num ímpeto, né, para sair daquela morosidade toda, inclusive tirar a própria irmã daquela morosidade toda, ele decide comprar 2 passagens para Frankfurt para poder investigar a vida pregressa do pai, para poder investigar o passado do pai. E aí a história vai tomando um rumo interessante. Ele descobre a escola que o pai estudou, descobre que o pai é judeu, descobre que aquele amigo do pai dele era o professor de matemática dele da escola, né? E o pai também, antes de ter morrido, né, ele balbuciou, né, uma música para a filha dele, né? E a filha dele ficava balbuciando essa música direto até que um dia, né, um alemão parou ela na rua e começou a falar com ela não entendeu nada. E aí ela percebeu que aquela música afetava muito os alemães. E aí ela vai, né, na biblioteca para pedir informações sobre essa música. Ela meio que cantarola a música lá, né, para a bibliotecária. A bibliotecária fala: olha, isso daí é uma música da época do nazismo, isso daí é uma música nazista, tá? E aí por que o pai estava balbuciando uma música nazista se o pai era judeu, né? E aí depois eles descobrem também, eles examinam um pouco mais o passado, eles descobrem onde os avós estão enterrados, né? E descobrem que o pai acabou ficando órfão, né? Em 1941, e esse professor acabou levando ele para Cochabamba, para Bolívia, né? Para ele fugir da perseguição nazista, ele judeu, né? E é muito interessante perceber, né? Até que ponto, né? Essa história está até que ponto você tem versões diferentes dessa história, né? Enquanto que o Cal acreditava, né, que ele veio para cá disfarçado de nazista, né? Ele veio para cá disfarçado de nazista da juventude hitlerista.
para poder fugir da Alemanha. O professor colocou ele na juventude hitlerista para ele poder fugir da Alemanha e ir para Cochabamba, né? A irmã ficou suspeitando desse professor, até que ponto esse professor, né, não entregou os próprios pais do pai dela, os próprios avós, né, para os avós serem mortos, né, e ele ficar na posse do filho, né. E aí a Ana chega e fala pro Cal, né, não, acho que o Cal chega e fala para Ana, a gente tem duas versões diferentes da história, entendeu? Então essa foi uma coisa também bem interessante, tá? E outra coisa também que a gente pode falar muito, né, é como esses dois irmãos, que de uma certa forma eram distantes, né, era uma família só de 3 pessoas, uma família que tinha uma certa dose de conflito, né, a Ana era mais querida pelo pai, a Ana tinha estudo, o Cal não, o Cal inclusive ele ganhava vida lá fazendo o papel de lixê, né, ele fazia coisas, vamos dizer assim, pouco, como podemos dizer assim, pouco convencionais para ganhar dinheiro, né, no caso, né? E aí é interessante a gente ver, né, como o Cal era mais renegado pela família, enquanto que a Ana era mais a queridinha da família, mas os dois, né, não conseguiam romper, né, a barreira, a carapaça do pai, né, e do pai revelar o seu passado, né, revelar, dizer as coisas que tinham acontecido com ele na Alemanha. E essa investigação, né, que eles fazem depois, né, fazem com que eles resgatem, entendeu, o passado da família, um passado esse que também está muito misturado, né, com a história da Alemanha, com a questão do nazismo e com a questão da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, é um filme bem bacana, sabe? Eu acho que eu particularmente gostei muito, gente, e recomendo fortemente que vocês vejam, né? A personagem da Ana, né? A atriz que faz a Ana, o nome dela é Priscilla Steinman, no caso, né? Uma moça muito bonita, eu particularmente achei ela linda, tá? E ela tinha uma característica muito interessante, né? Que me lembra muito o João do Rio, né? Ela flanava pelas ruas. O que é flanar, gente? É ficar andando, passeando para lá e para cá, para cima e para baixo, conhecendo pessoas, conhecendo lugares, conhecendo situações. Então a gente vê a Ana andando por São Paulo, né? Pelas ruas de São Paulo, pelos principais pontos conhecidos de São Paulo, por pontos mais obscuros, coisa e tal. A gente vê ela fazendo isso em Frankfurt, a gente vê ela fazendo isso em Tübingen, entendeu? Então, quer dizer, é muito bacana também nesse sentido, entendeu? Dela tá andando pelas ruas, né? E a gente é meio que uma testemunha ali de que tem uma certa cumplicidade com a personagem, né? Que anda junto com ela nesses passeios, vai conhecendo lugares novos, entendeu? Vai tomando e interagindo com esses lugares, então isso foi muito bacana no filme. Eu particularmente gostei muito dessa parte em que você via a Ana andando para cima, para baixo, para lá e para cá, nos mais variados lugares, conhecendo pessoas, entrando em contato com elas, entendeu? Ela que estava trancadinha no quarto dela lá em São Paulo quando o pai morreu, né? Flanava uma vez ou outra, mas se trancava no quarto, ficava um tempão trancada no quarto lá em depressão, né? E essa coisa dela ficar andando pelas ruas, né? E dela em Frankfurt, né? Descobrir o passado do pai nessas andanças pelas ruas também, né? Foi uma coisa muito interessante, foi uma coisa muito bacana. Então, gente, recomendo muito que vocês procurem esse filme, tá? Um filme que não está sendo muito divulgado por aí, né? Porque as pessoas acham que o filme brasileiro é só filme da Globo, né? Tipo, aquelas comédias escrachadas produzidas pela Globo, né? Ou então aqueles filmes mais, como vamos dizer assim, para usar o elenco, né, da Globo, né? Que está cada vez mais enxuto, diga-se de passagem, né? E aí, às vezes, filmes como esse, né? Eles acabam passando despercebidos e tem que realmente esses filmes têm que realmente atingir mais gente, tem que atingir mais público, entendeu? Que a gente tem que mostrar que o nosso cinema também vale alguma coisa, que o nosso cinema também tem muitos valores assim ocultos, entendeu? Que não tem a chance de se mostrar, não tem a chance de se divulgar. Você tem sessões desses filmes brasileiros muito poucas, em pouquíssimas salas, para um público de elite de Zona Sul. Essa coisa não está massificada, entendeu? Esse cinema brasileiro
que a gente não tem acesso, entendeu, na grande mídia, entendeu, acaba virando uma coisa mais de nicho, né? E isso faz com que o cinema brasileiro não se desenvolva. O cinema brasileiro ele precisa de mais espaços para se mostrar para o seu público, seja um público de elite de Zona Sul, seja uma galera de Zona Norte, seja uma galera de classe média. Essa coisa tem que... um filme desses tem que passar na televisão. Eu acho que depois de um certo tempo ele teria que passar na televisão, mas não é num canal Brasil da vida, não. É mais ou menos fazer o que está acontecendo na tela quente agora, que de umas semanas para cá tem passado filmes brasileiros, entendeu? Eu acho que seria é muito bacana esse tipo de iniciativa que está tendo agora, e o cinema brasileiro está precisando muito disso, porque a gente tem filmes muito bons às vezes que as pessoas nem têm ideia de que eles existiram, entendeu? Nem conhecem, né, esses filmes que passaram, e às vezes mesmo quando eles passam no cinema são em horários muito ingratos até para você assistir, né? Assim, numa tarde de dia de semana, né, quando as pessoas estão geralmente trabalhando ainda, né, essa coisa toda, né? Então o cinema brasileiro ele precisa de mais espaço, gente. Ele precisa mais de espaço e ele merece esse espaço, tá? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E não deixem de visitar meu site, batataespacialtudojunto.com.br, e futuramente a gente conversa mais sobre cinema aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.